Só para a gente se situar e ter mais um senso de continuidade. Quem estava quarta passada aqui? Temos um público frequente, mais ou menos assim, um público mais... Quem vem está vindo, né? E quem hoje não subiu para comer? Eu quero lhes informar que a coisa está ficando feia para o lado de vocês, hein? Quarta-feira passada foi pizza, né? Não. A retrasada, né? A passada foi um macarrão. Hoje foi estrogonofe de carne com arroz e batata palha. Então, morra de fome. Com muito carinho. Imagina se fosse sem carinho, hein? Nossa, tem sido um momento muito gostoso esse momento de comunhão, de comer junto, antes do culto. Tem sido muito precioso. E o nosso ministério de cozinha é muito caprichoso. O pessoal faz com muito amor, com muito carinho. E sempre fica muito bom. Sempre fica muito bom. É um exagero o negócio. A qualidade, a gostosura que é a comida desse pessoal. Então, queridos, nós vimos, quarta-feira passada, que a partir do capítulo 5, Paulo entende que a doutrina da justificação pela fé em Cristo já estava mais do que provada. No capítulo 3, ele ensinou sobre essa doutrina. No capítulo 4, ele deu a base do Antigo Testamento para essa doutrina, especialmente na figura de Abraão. E no capítulo 5, ele já parte da doutrina da justificação pela fé como pressuposto. Ele começa dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos. Essa expressão, ela não está introduzindo apenas o capítulo 5. Na verdade, essa pequena frase, ela está introduzindo tudo que vai vir do capítulo 5 até o capítulo 8. Onde ele vai mostrar os benefícios, os resultados de sermos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos. E o que é que nós temos? A primeira coisa que nós temos é a amizade com Deus restaurada. Nós vimos isso quarta-feira passada. A palavra-chave para essa restauração da amizade com Deus é a palavra reconciliação. Então, Paulo vai falar na primeira metade do capítulo 5, que essa paz que nós temos com Deus nos enche de esperança, que essa esperança nos consola, nos dá força e é fortalecida nas tribulações, que essa esperança é uma esperança que nos acompanha e é uma esperança agora e para sempre, que foi o que a gente viu, uma amizade que Deus faz conosco, que Ele não desfaz. Deus não é como alguns amuados, não sou mais seu amigo, né? Quando eu era criança, fazia assim, corta aqui, né? Tem isso aqui em São Paulo também, não? Corta aqui, né? Tô de mal. Então, Deus não é assim. Nós vimos isso. Quando ele encerra a primeira parte do capítulo 5, quando ele diz, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele diz, olha para quem a gente era e olha para quem a gente é. Quem nós éramos? Inimigos de Deus, pecadores, hostis a Deus, e por causa disso, Deus hostil a nós, merecedores da ira de Deus, correto? Mas ele falou, poucos versículos atrás, que o mais incrível do amor de Deus é justamente o fato dele ter amado a gente assim.
Porque ele diz, olha, dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode até ser que alguém morra por uma pessoa boa. Mas o que é incrível no amor de Deus é o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, se quando a gente era inimigo, a gente era pecador, Deus fez tudo isso por nós, quanto mais agora que não somos mais inimigos, que somos amigos, que fomos reconciliados, não podemos ter a certeza da nossa salvação futura. Se quando eu dava nojo em Deus, Ele me quis, quanto mais agora que eu fui purificado pelo sangue de Jesus, lindo, bonito, cheiroso, diante do Senhor. E quando eu falo cheiroso, é uma palavra bem apropriada, partindo da linguagem dos sacrifícios do Antigo Testamento, o aroma agradável, né? Aquele animal cujo sangue era derramado e que subia como aroma agradável para Deus. Então, o que é que acontece? Quanto mais isso, então o crente pode ter a certeza absoluta que a salvação que Cristo conquistou para ele jamais pode ser perdida. Deus jamais deixa de ser amigo dos seus amigos. Deus é amigo dos amigos e inimigo dos inimigos. Quando o inimigo crê, vira amigo, mudou de status. E a partir dali, goza de todos os privilégios e benefícios dessa amizade. E aí, como esse assunto é um assunto muito importante para nós, próximo slide, por favor, a ponto de a nossa declaração doutrinária dos batistas brasileiros, se você não conhece, eu recomendo que você dê uma olhada. No site da Convenção Batista Brasileira, você vai ter lá a declaração doutrinária dos batistas brasileiros. A nossa declaração doutrinária, ela vai dizer, a salvação do crente é o quê? Eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Amém? Como esse assunto é muito importante, eu separei outros textos, tá? É um conteúdo que se você já fez Fundamentos da Fé, em determinado momento você vê esse conteúdo, mas como muitos aqui já faz muito tempo que viram isso, pronto, obrigado. Então, nós vamos ver agora alguns motivos por que o crente não perde a salvação. O primeiro motivo é porque temos... ali está, né? Porque temos um pastor competente. E eu fiz questão de colocar aí Cristo entre parênteses, para você não pensar que eu estou falando de mim, tá? Porque esse pastor é meia boca, tá? Mas aquele ali não, aquele ali é top. Olha o que é que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai, o quê? Ninguém pode arrebatar. Eu não sei quem de vocês já conhece um pouco dessa cultura pastoril. Assim, a Bíblia tem muito disso, porque a criação de ovelhas era, pelo menos nos tempos bíblicos, sempre foi uma atividade econômica muito importante na região da Palestina, né? Mas se você conhecer um pouco dessa cultura pastoril, você começa a entender mais a dinâmica dessas ilustrações. Por que essas ilustrações são tão importantes? Mas a cultura pastoril basicamente é simples. Ovelha é um bicho burro. Ovelha não é um bicho, está entendendo, perspicaz, que percebe o perigo, que pondera. Não é um bicho astuto. Ovelha é um bicho que você conduz e ela vai para onde você manda. Eu não sei quem aqui assistiu um filme sensacional. Se você não assistiu, eu recomendo esse filme. Um filme sensacional chamado Baby o Porquinho. Nossa, top
topíssimo. Top, você não pode morrer sem assistir esse filme. É lindo demais, é lindo demais. Né? Eu amo esse filme. Então, o que é que acontece? Tem um momento lá no filme, inclusive, que o narrador diz assim, e tem uma coisa que para os cachorros, que eram os cães pastores, né? Para os cachorros era muito claro, as ovelhas são animais burros, né? Então, o que é que acontece, querido? Uma ovelha se perder ou não dependia da ovelha. Porque a ovelha, ela simplesmente ia. A ovelha se perder ou não, dependia da competência do pastor. É o pastor quem tem que ser bom para impedir que suas ovelhas se percam. Ele precisa saber conduzir o rebanho. Ele precisa saber guiá-la por sua voz. Você está entendendo? Então, o que é que acontece? E quando uma ovelha se perde, nem pense que ovelha como cavalo, que ela por si só vai achar o caminho e vai voltar. Não. Por isso que na parábola na parábola da ovelha perdida, o que é que o pastor faz? Precisa guardar as ovelhas e ir em busca da perdida. Porque se ele não for, ela vai ficar perdida para sempre. Você está entendendo? Então, qual é a lógica aqui? Quando Jesus fala, nenhuma ovelha vai ser arrancada da minha mão, é porque ele está dizendo, eu sou o pastor, e eu garanto a segurança das minhas ovelhas. Então, em outras palavras, a segurança da salvação das ovelhas depende de mim, e não delas. Você consegue entender isso? Você consegue perceber essa questão? Então, tipo assim, a gente tem muita essa coisa, porque não sei o que, aquela ovelha é rebelde e tal. Queridos, o instinto natural de qualquer ovelha é para ser rebelde. Qualquer um de nós, se dá uma brechinha, a gente quer escapulir. Você está entendendo? Então, quem segura a gente é o pastor, não esse, aquele ali. Você entende? Então, por isso que você pode ter certeza que a sua salvação não vai se perder. Está entendendo? Porque quem é a ovelha dele, ouve a sua voz e o segue. E ele assegura, por meio da sua obra na cruz, a vida eterna das suas ovelhas. Tá? Então, ninguém arrebata. Ovelha podia ser arrancada por ladrões, levada por ladrões, podia ser morta por lobos, mas a ovelha do Senhor Jesus, não. Porque o pastor dela nada mais nada menos do que todo-poderoso. Amém? Você percebe? Então, isso é muito importante a gente entender. Segundo motivo, por que você não vai perder sua salvação? Porque a fé em Cristo, a Bíblia nos assegura que ela anula os efeitos do juízo eterno. Olha o que diz João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o quê? Tem a vida eterna. Não está tendo por enquanto. Ele tem. É uma segurança. Não entra em juízo. Por quê? Porque já passou da morte para a vida. Então, preste atenção. A pessoa que crê que salvação se perde, ela vai achar que você crê em Jesus, passou da morte para a vida. Mas você pecou, passou da vida para a morte de novo. Aí você pede perdão do pecado, aí passa da morte para a vida novamente. Que negócio desmantelado é esse? Você consegue perceber a dimensão disso? Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, Romanos 8,1, o que é que diz? Agora, pois, já o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus pode ser condenado? Não, não pode ser condenado. Tá? Outro motivo. Porque o nosso selo e penhor é o Espírito Santo. Olha o que Paulo diz. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
até o resgate da sua propriedade e em louvor da sua glória. Olha só, Paulo está usando duas expressões aqui para se referir à presença do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Primeira coisa, ele diz que o Espírito Santo de Deus é o selo. O que é o selo aqui? Na antiguidade, os documentos, quando eram emitidos, eles precisavam de uma garantia de autenticidade. E as pessoas tinham anéis que tinham o brasão ali da sua família, o brasão dele como autoridade. E aí o que acontecia? Eles derretiam um pouco de cera na vela, pingavam a cera no documento, pegavam o anel e, quando imprensava, aquilo ali era o selo. O cara estava dizendo, esse documento foi emitido por mim. Essa assinatura me pertence. Essas palavras são minhas. Esse documento é meu. Você consegue entender? Então, Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus é o selo de Deus na vida do crente. Quem tem o Espírito tem ali a garantia de que é de Deus, é autêntico, é de Deus, tá? E a outra expressão que ele usa é penhor. O que é penhor? Hoje em dia penhor, assim, a gente entende como você ir penhorar um bem, né? Você deixa lá um bem para pegar um dinheiro, para depois voltar, pagar e pegar o bem de volta. Não é nesse sentido. A palavra aí que trata penhor não é a melhor palavra para isso aí, tá? A ideia aqui seria equivalente a quando você dá um sinal na compra de um bem, tá? Esse é mais o sentido da palavra no grego aí, tá? Então, por exemplo, quando eu estava em Natal, a gente ia financiar uma casa pela Caixa, né? E aí o cara me pediu um sinal para ele segurar a casa e não vender para ninguém. E aí eu dei R$2.000 para ele, tá? E ele me emitiu um recibo. E aqueles 2.000 era o quê? Era a garantia. Eu venho comprar a casa. A casa é minha, eu venho buscar. Pode ficar tranquilo, tá? Então a ideia é essa. O Espírito Santo de Deus é a garantia de Deus. Eu venho buscar o que é meu. Está aí para garantir. Isso é a primeira parcela, o primeiro pagamento, para assegurar a minha posse. É meu, me pertence. Você está entendendo? Então, quem tem o Espírito Santo é de Deus. Você tem o Espírito Santo? Amém? Se você tem o Espírito Santo, amigo, você é de Deus. E ninguém lhe arranca da mão dele. Ninguém lhe arranca da mão dele. Outro motivo, porque somos filhos de Deus. João 1,12 nos dá essa garantia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem crê no nome de Deus recebeu um poder. Na verdade, o sentido da palavra grega exousia é mais no sentido de autoridade, sabe? Você ganhou uma autoridade. Você pode dizer, eu sou filho de Deus. Quem crê em Jesus recebe essa autoridade de saber que é filho de Deus. E aí, amigo, preste atenção. Quem aqui tem filho? Teu filho já te deu trabalho? Já fez raiva? Já deu vontade de dar uns tabefes? Algumas vezes não ficou só na vontade de você deu os tabefes? Mas ele deixou de ser filho? Não deixa. Nunca, cara. É filho. É filho, é filho. Não tem ponto correr. Não tem esse. Então, quando a Jaque lhe deu trabalho, Ju, está entendendo? Você corrigiu, não foi? Disciplinou. E eu tenho certeza que disciplinou muito direitinho, porque pensa na mulher de Deus. É fruto da educação. Está entendendo? Mas em algum momento se passou no seu coração, não quero mais ela como minha filha. Se passou isso no seu coração, Josafá? Agora imagina, num pecador ruim como tu, não passou, essa parte foi só com ele, tá, Júnior?
Essa parte do pecador ruim foi só com ele, tá? Então, agora você imagina, um pecador ruim como você, jamais se passou na cabeça abandonar os seus filhos. Como alguém pode imaginar que Deus abandona um filho seu porque cometeu um pecado? Porque o desagradou? Faz sentido isso? Você está entendendo? Então, não tem como. Outro motivo. Porque a salvação é um dom irrevogável de Deus. Olha o que é que Paulo vai dizer. Efésios 2:8. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Porque... Então, a salvação é o quê? Dom de Deus. E o que é que o mesmo Paulo fala em Romanos 11:29? Os dons e a vocação de Deus são o quê? Cara, Deus não toma o que Ele dá. Você está entendendo? Ninguém pode revogar uma dádiva do Senhor. A salvação é um dom dEle. Outro motivo, porque é o poder de Deus que nos guarda para a salvação. Olha aqui, não mais teologia de Paulo, agora teologia de Pedro. Olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Preste atenção. Finalzinho do texto vai dizer: reservada nos céus para vós outros, a herança, né? Guardados pelo quê? Guardados pelo quê? Pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Então, o que guarda você para a salvação não é a sua capacidade de permanecer fiel. O que guarda você para a salvação é o poder de Deus. É Deus que lhe mantém na graça. É Deus que lhe capacita. Não, por que você acha, tá? Por que você acha que alguém que era da igreja um dia abandonou e você está firme hoje? E você permaneceu firme? Você acha mesmo que você teve capacidade e o outro não, e isso partiu de você? Por que tu acha que tu é melhor do que ele? Você está entendendo? É o poder de Deus. É o Senhor quem opera isso. Por isso que João, na sua epístola, ele pode dizer isso com muita tranquilidade. 1 João 5,13, vamos dizer todo mundo junto? Escrevi-lhes estas coisas para que vocês saibam. Como é que João poderia afirmar com tanta convicção que os seus leitores e os seus ouvintes, porque essa carta ia ser lida pelo pastor da igreja, para o auditório, como ele poderia afirmar com tanta convicção, vocês têm a vida eterna, se João acreditasse que na hora que eles cometessem um pecado, deixava de ter a vida eterna? Está conseguindo entender o que eu estou falando? Vou repetir. Se João acreditasse, como acreditam algumas denominações, que toda vez que você peca, você perde a sua salvação, está entendendo? Como é que João poderia dizer, vocês têm a vida eterna? Como eu posso fazer uma afirmação dessa? Sei lá se tu não acabou de pecar, sei lá se tu aí no teu coração não me julgou dizendo que eu estava muito gordo. Conquanto isso seria uma mera observação do óbvio, né? Mas, sei lá, você está entendendo? Então, não tem como. Qual é o problema que geralmente acontece no coração das pessoas quando a gente afirma essa doutrina da segurança eterna da salvação, tá? É que a gente pensa logo naquela pessoa que levantou a mão, foi à frente, passou um tempo na igreja e depois
caiu fora, foi-se embora para o mundão e por lá mesmo ficou. Muitos chegando até a negar as coisas que um dia afirmaram, né? E aí você fica, mas como é que pode dizer que uma pessoa dessa, presta atenção, amigo, presta atenção. Não é porque o sujeito, num culto, levantou uma mão e veio à frente, que isso é um indicativo de certeza de que aquele sujeito teve realmente uma experiência de novo nascimento. Várias coisas fazem o cara levantar a mão e vir à frente. Você está entendendo? Uma experiência puramente emocional, uma apelação, porque tem pastor que faz apelo e tem pastor que faz apelação, né? Uma apelação. Ora, uma vez eu estava no retiro não, no congresso de missões, um congresso enorme, teve lá em João Pessoa, e aí o missionário deu testemunho e chamou à frente quem queria largar tudo e ir para o campo missionário. Aí seu Nonato, pai do pastor Saulo, amigo meu lá de João Pessoa, foi lá para frente, né? E aí, resultado, eu olhei assim e digo, eita, mas rapaz, o velho vai largar tudo, vai para missões, olha só. Aí foi e teve a oração, quando terminou, eu fui falar com ele, aí eu fiz, e aí, seu Nonato? Rapaz, e aí, o senhor foi lá para frente, o senhor vai para missões? Ele, eu não. Eu digo, mas por que o senhor fala? Ah, eu vou bem perder a oração. Oração. E depois desse dia eu comecei a observar que seu Nonato ia na frente em todos os apelos, realmente. E aí, seu Nonato, chamou para orar, meu amigo, o doido é que perde, eu vou lá. Então, assim, sabe, queridos, o que é a experiência autêntica de salvação? O sujeito nasce de costas para Deus, inimigo de Deus, como nós vimos aqui no capítulo 5, vai vivendo sua vida de pecado, em algum momento da sua história, ele tem contato com o Evangelho. Quando ele tem contato com o Evangelho, o Espírito Santo de Deus ilumina o seu entendimento, convence-o, ele crê na mensagem. Como ele crê naquela mensagem, aquela mensagem confronta o pecado dele, ele se arrepende dos seus pecados, e ele experimenta uma conversão. O que é que significa conversão? Quando você faz autoescola, o que é conversão? Vira à direita. Josafá, você que serviu o exército, quais são as conversões? Esquerda vou ver, direita vou ver, meia volta vou ver. Conversão é mudança de posição. Então, o cara que se converteu, ele vinha assim, aí fez isso, ó. Virou as costas para o pecado, morreu para o pecado, e agora ele vive buscando aquele de quem ele vivia se afastando. Aí ele começa a caminhar na direção oposta. Nessa caminhada, ele vai santificando sua vida, vai abandonando o pecado, vai adquirindo novos hábitos, novos sentimentos, novos pensamentos, novas palavras. O nome dessa caminhada é santificação. Essa caminhada vai perseguir. Em algum momento, o cara pode esfriar um pouco na fé. Para. A sua santificação experimenta uma caminhada bem mais lenta. Mas aí a igreja, usada por Deus, o confronta, ele se arrepende e volta a caminhar. Tá? Até chegar ao ponto em que a trombeta vai tocar, né? O céu vai se abrir, Jesus vai aparecer, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão glorificados em vida, e nessa glorificação, a perfeição vem toda de uma vez. Tum! Tá? O que é que acontece? Muita gente vem na sua vida de pecado, e em algum momento, num culto, vem um culto, uma pessoa fala de Jesus, algo desse tipo, e ele gosta, se anima com a ideia. E aí o que é que acontece? Resolve viver essa vida. Mas ele não teve a experiência de novo nascimento, de fé, de conversão. Aí o que é que acontece? Ele começa a caminhar com o pessoal e até muda de vida um pouquinho. Se afasta um pouquinho do pecado.
adquire uns novos hábitos também, mas ele não teve mudança de posição. Chega uma hora que cansa. E aí ele volta a seguir o curso da natureza que ele nunca deixou. O nome disso aqui é trigo, o nome disso aqui é joio. E caminha junto no campo. Você está entendendo? Então, o que acontece? Uma pessoa que viveu um tempinho, uma aventura em igreja, depois de um tempo, larga tudo, fica no mundo. O mundo lhe é mais atraente. Nega muitas coisas que ele dizia crer. Está entendendo? A grande probabilidade é que essa pessoa simplesmente andou um pouco para trás. Mas chegou um momento que ela quis voltar à sua caminhada natural. E aí Pedro usa palavras bem duras para se referir a isso. Ele diz que é a porca lavada que voltou a chafurdar-se na lama. A porca foi lavada, mas continua sendo porca. Mais cedo ou mais tarde, a sua natureza fala mais alto e ela volta para a lama. É o cão que voltou a se revolver no próprio vômito. É feio isso pra caramba, é duro pra caramba essas palavras, né? Mas é assim que está lá. Tá? Então, o que acontece? A doutrina da segurança da salvação não significa dizer que todo mundo que viveu um tempo de igreja e correu para o pecado e lá se encontrou e lá ficou, é salvo, não. Em hipótese alguma. A doutrina da segurança da salvação assegura a permanência na santificação. O cara pode esfriar, o cara pode desanimar um pouco, mas o Espírito está nele. Está apagadinho, mas está lá. Aí a igreja confronta, e aí a palavra toca, e aí ele vai e se toca e volta. Mas ele está aqui. Mas se estiver aqui, velho, aí não tem para onde. Deu para entender? Mas quem está assim, jamais vai fazer assim. Amém? Então, continuando. Seguindo o capítulo 5, tá? A partir do verso de número 12, eu vou fazer a leitura. É óbvio que a gente não vai ver esse final do capítulo 5 todo hoje, mas pelo menos o que a gente conseguir ver nos próximos 15 minutos, a gente vê. Tá? Portanto, põe, por favor, o texto. Tá? Romanos 5, a partir do 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem reinou por meio dele,
Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Ele falou sobre a amizade com Deus. Esse é o tema do capítulo 5 que ele vem desenvolvendo. Ele está falando sobre os benefícios da justificação pela fé. O primeiro benefício é a amizade com Deus, e nós vimos que Paulo deixa claro, e esses outros textos mais ainda, que essa amizade não se acaba, é uma amizade para sempre. Só que aí agora, ele vai mudar um pouco o tom do discurso, para falar não simplesmente da amizade, mas da obra cósmica daquele que promoveu a amizade, ou seja, daquele que promoveu a reconciliação entre Deus e os homens. Se você ver o verso 2, ele vai começar com a conjunção portanto. Isso significa que o que ele vai dizer tem por base o que ele disse antes. E aí o que foi que ele disse antes? Ele encerrou o parágrafo, fazendo meio que uma conclusão, no verso 11, dizendo o quê? Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O que é que Paulo vai fazer agora? Paulo vai deixar de falar da reconciliação para falar do reconciliador, a obra que ele realizou como reconciliador. A prova disso é que, se você der uma olhada no capítulo 5, versos do 1 ao 11, você está com a Bíblia aí? Se você está com a Bíblia aí, você vai perceber que os verbos estão na primeira pessoa do plural. Tendo sido, pois, justificados, temos paz. Você está vendo aí? Temos paz. Verso 2, por meio de quem obtivemos acesso. Verso 3, nos gloriamos nas tribulações, sabemos que a tribulação. Verso 5, a esperança não nos decepciona. Sempre os verbos como na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque ele está descrevendo a nossa experiência de sermos reconciliados com Deus. Agora, os verbos vão deixar de aparecer na primeira pessoa do plural e vão passar a aparecer na terceira pessoa do singular. Se você vê o verso 12, da mesma forma como o pecado entrou, terceira pessoa, né? A morte veio, verso 13, o pecado estava, o verso 14, a morte reinou, né? Adão era, entretanto não há comparação. Então o que acontece? Agora ele não está mais descrevendo a nossa experiência. Ele está descrevendo a experiência da ação de Cristo. Deixou de ser sobre nós, passou a ser sobre ele. Deu para entender isso? Aí o que é que vai acontecer? Se você for para o capítulo 6, você vai ver que os verbos voltam a aparecer na primeira pessoa do plural. Então, é como se essa parte fosse um grande parênteses, mas um parênteses muito importante, porque nele está o cerne de toda essa questão. O que foi que Jesus fez? O que é que Jesus conquistou como em relação especificamente à figura de Adão? Presta muita atenção, que quando a gente for desenvolvendo, você vai entender melhor, tá? No próximo slide,
Eu quero mostrar uma outra coisa que é importante para você acompanhar aí a dinâmica de Paulo. Tem algumas coisas que a gente, na simples leitura, não consegue enxergar. O próximo, filho, por favor. Isso aí, tem que aparecer o negocinho. Ah, porque teve um... né? Então, olha só, se você prestar atenção, o argumento que Paulo vem desenvolvendo até agora, ele é um argumento que parte do particular para o universal. Preste atenção nisso aí, não a Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Nos capítulos do 1 ao 3, ele sempre está elaborando o dilema de judeu, gentil. Lembra que a expressão que vai aparecer várias vezes? Primeiro do judeu, também do grego. Então, quando ele pensa em matéria de povo de Deus, ele encara dois povos, judeus e gentios, e o objetivo maior dele é mostrar Cristo como a solução para ambos, tá? Então, na dimensão imediata, e você se lembra que eu falei lá no início, que esse era o problema central da igreja de Roma, confusão entre judeus e gentios, né? Então, o que é que acontece? Ele começa tratando os grupos em separado. No capítulo 4, ele vai passar para um segundo nível. Qual é o foco? A aliança de Deus com Abraão. E o povo de Deus como filhos na fé de Abraão. Então, no capítulo 4, ele funde os dois povos num só. Então, o que é que acontece? O povo vai ser o Israel de Deus, não formado só por judeus, mas tanto por judeus quanto por gentios. Por quê? Porque em Cristo nós somos filhos de Abraão pela fé, todos. Não é isso que ele vai argumentar no capítulo 4? Então perceba, ele começa ali na situação de Roma, judeu e gentio. No 4 ele já vai para um segundo nível em que, em Cristo, Abraão se torna pai de todos. Tá? No capítulo 5, ele já sobe o nível do negócio. A partir do capítulo 5, não aparece mais a palavra judeu nem gentil, até o final do capítulo 8. Só vai aparecer de novo a palavra judeu e gentil no capítulo 9, que é quando esse assunto vai ser retomado por ele. Do capítulo 9 até o capítulo 11, esse é o tema. Mas o que é que acontece? Quando ele está falando dos benefícios da justificação, ele não tem mais o que distinguir esse povo, porque esse povo é um só, tá? Só que no capítulo 4 foi ainda encarado em termos de aliança com Abraão. Agora, Paulo chuta o balde e sobe o nível para o nível cósmico da coisa. Agora a referência não é mais Abraão, a referência é ainda anterior. Quem é a referência? Adão. Então, Paulo agora encerra definitivamente essa questão e vai tratar a humanidade como uma entidade única. Vocês estão conseguindo acompanhar isso aí? Então, isso é muito importante porque a gente começa a perceber a intencionalidade de Paulo quando desenvolve seu discurso, tá? Então, o que é que acontece? Por isso que a gente deu o título a essa divisão, a obra cósmica do reconciliador, tá? Então, no próximo slide, por favor. Dentro dessa obra cósmica, ele começa nos versos do 12 ao 4, falando sobre a tragédia cósmica do pecado. Quando falo em cósmico, eu estou falando que envolve o mundo, né? Então, o que é que ele vai dizer? Ele começa dizendo no verso 12, queria pedir que todo mundo lesse comigo, por favor, para não dar vontade de dormir. Isso é, se ler, realmente tira a vontade de dormir. Vamos lá. Portanto, então olha só, o pano de fundo do pensamento de Paulo é lá no relato da criação em Gênesis. Mais especificamente, os capítulos 2 e 3 de Gênesis. Né? Se você der uma olhada, no capítulo 2, versos 16 e 17, o texto clássico, que antecede a questão da queda, o que é que ele vai dizer? E o Senhor Deus ordenou ao homem o quê? Vamos ler todo mundo junto? Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá.
Então presta atenção. Quando Deus cria o homem no capítulo 2, perceba que a morte ainda não fazia parte do projeto. Ela não fazia parte da experiência humana. A morte surge no discurso de Deus como uma mera possibilidade. Não coma, se comer, vai morrer. Você está entendendo? Então, Gênesis 2 e 3 claramente elabora que a morte só entra na experiência humana por causa do pecado, por causa da desobediência. Se você for lá para o capítulo 3, você vai ver quando Deus começa a declarar as condenações ao homem e à mulher por causa do pecado. O que é que ele diz ao homem? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes ao pó, porque do pó vieste e ao pó voltarás. Ele não ia retornar ao pó. Só passou a retornar ao pó por causa do pecado. Mais uma prova disso, lá no final do capítulo 3, não sei se você se lembra, que Deus diz, olha, vamos colocar o homem para fora do jardim. Aqui dentro ele não pode mais ficar. E o texto diz que Deus não somente botou para fora, como colocou um querubim com a espada de fogo na porta para não deixar ele entrar. Você lembra por que Deus não queria mais Adão e Eva no jardim? Para que não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. Então perceba, no jardim, a realidade era viver para sempre. Mas a partir do pecado, a raça humana deixa de gozar desse privilégio. E por causa disso, ela vai experimentar a morte. Então, o que acontece? Paulo parte desse princípio para fazer essa afirmação extremamente intrigante que ele faz aqui. Qual é a ideia básica do que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, por um só homem entrou o pecado no mundo, não é isso? E Paulo vê claramente no Antigo Testamento que pelo pecado o que entrou também? O que foi que entrou por causa do pecado? A gente acabou de falar. A morte, né? Mas presta atenção, quem pecou? Adão, não foi? Um só homem, correto? Mas Paulo observa um detalhe interessante. Quem passou a morrer? Todo mundo. Vem cá. Se só um sujeito pecou, se a morte é consequência do pecado, e todo mundo morre a partir dali, então Paulo, logicamente inspirado pelo Espírito Santo, chega à conclusão que Adão não estava pecando sozinho ali. Que aquilo não foi simplesmente um pecado de um único homem. Que toda a humanidade estava pecando naquele momento, representada por aquele único homem. O que Paulo está dizendo é, se um só homem pecou, e pelo pecado entrou a morte, e todo mundo morre, então todos pecaram. Estão conseguindo entender? Essa é a lógica do que Paulo está afirmando. Então, Deus considerou Adão, naquele momento, como representante de toda a raça humana. Então, em outras palavras, a universalidade da morte assegura a universalidade do pecado. Então, isso é o que a gente chama na teologia de a solidariedade da raça. Inclusive, essa foi a tese de doutorado do Dr. Russell Shedd. Tenho esse livro até hoje, que foi editado pela editora Vida Nova, tá? A solidariedade da raça. Então, o que é que acontece? Em Adão estava a humanidade inteira. Por isso que naquele momento, aquela frutinha, aquele coco que Adão e Eva consumiram, tá? O que foi? Estão surpresos porque eu disse que era um coco? Vocês não sabiam que era um coco?
Vocês bem pensavam que era uma maçã, só por causa dos desenhos da Idade Média. Você não sabia não que era um coco? Foi um coco, gente. Como é que eu sei que foi um coco? Porque o texto diz que Adão tomou e comeu. Ri aí, por favor, me ajude, me ajude. me ajude, me ajude, me ajude. Qual é a fruta que você toma e come, Arnaldo? Né? Você toma e depois vai lá na carninha, né? E o cara ainda tira uma lasquinha assim, né? Pensei que você gostava mais de mim, você ia rir um pouquinho mais, mas tudo bem. Mas, então o que acontece? Quando Adão, naquele momento, consome aquele fruto, aquilo ali não era simplesmente a desobediência de uma pessoa. Ali estava acontecendo uma tragédia cósmica. O mundo inteiro estava se rebelando contra Deus naquela pessoa. E a partir dali, passa a reinar uma realidade desgraçada que atinge o mundo inteiro. Nosso tempo acabou? Ai. Poxa. Eu tenho esperança de acabar pelo menos isso aqui. Não sei se eu vou. 10 minutinhos? Para concluir? Senhor presidente, para concluir. Vou? Arrocha? Favoráveis? Pronto, beleza. Então vamos lá, rapidão. Segura aí, Glória, 10 minutinhos. Vai não, por favor. Tá? Então, o que acontece? Estava acontecendo ali uma tragédia cósmica. Aí olha só o que Paulo vai dizer na continuação, nos versos de número 13 e 14. Próximo slide. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Queridos, Paulo vê agora um dilema. Um dilema baseado naquilo que ele mesmo compreendeu do Antigo Testamento. Paulo está dizendo que a partir do pecado de Adão, todos são pecadores diante de Deus, correto? Qual é o dilema que Paulo observa? Olha o que é que ele afirmou no capítulo 4, verso 15. Próximo slide, por favor. Ele disse, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, o quê? Mas espera aí, a lei só veio com Moisés. Como é que eu posso considerar esse pessoal que vem depois de Adão como pecador? Adão eu até posso considerar pecador. Por quê? Porque embora não houvesse a lei escrita, havia um mandamento oral da parte de Deus que ele não poderia comer aquele fruto. Ele estava desobedecendo a lei de Deus. Só não estava escrito, era oral. Mas Deus declarou o mandamento e ele transgrediu o mandamento. Só que os que vieram depois de Adão não pecaram à semelhança de Adão, como Paulo afirma. Eles não tiveram um mandamento revelado que eles transgrediram. Os mandamentos só foram revelados em Moisés. Está entendendo? Então, Paulo se vê diante de um dilema. E para Paulo, o que é que resolve esse dilema? Mais uma vez, a morte. A morte é a evidência de que, para Deus, a posse ou não da lei escrita não anula a pecaminosidade das suas transgressões. Você transgride a lei diante dela, ou você transgride a lei sem conhecê-la. Lembra que ele tinha falado lá no capítulo 1, que o gentil que não tem lei age de conformidade com a lei, porque tem a norma da lei gravada no coração? Então, o que acontece? Até quem não conhece a Bíblia, quando peca, está transgredindo a Bíblia, mesmo sem conhecê-la, porque tem gravada no seu coração. Então, é indesculpável do mesmo jeito. Então, o que acontece? O que Paulo está dizendo é, ninguém pode alegar inocência. Adão transgrediu um mandamento oral de Deus. A partir de Moisés, quem peca transgride a lei escrita de Deus.
Mas Deus trata esse pessoal do tempo intermediário como pecadores transgressores da mesma maneira. A prova disso, eles morrem também. E se você tem dúvida de que esse pessoal era pecador, basta ler a história de Gênesis a partir do capítulo 4, amigo. Caim, Abel, o que vem depois, Lameque, né? Então, o que é que acontece? Só desgraceira até chegar no dilúvio. Né? Então, a tragédia é sucessiva de pecado. Então, Paulo vai e resolve esse dilema da ausência da lei nesse interstício entre Adão e Moisés. E o que resolve para ele é a morte. Se eles também morrem, também são pecadores. Porque a morte vem como consequência do pecado. Ok? Deu para entender? Então, queridos, próximo slide, por favor, filho. E aí entra em cena dois conceitos que são fundamentais para a gente entender isso, tá? Quando a Bíblia fala que nós somos pecadores, tá? Ela está se referindo, em Adão, ela está se referindo, na verdade, a duas coisas. Primeiro, nós temos um pecado imputado. O que é isso? Nós somos culpados porque somos solidários com Adão no seu pecado. Quem estava pecando ali não era somente Adão, era a humanidade inteira, ou seja, eu e você. Tá? Então nós temos um pecado imputado sobre nós, uma culpa solidária, tá? Mas nós temos também um pecado herdado. Você não somente é pecador no sentido de que em Adão você é culpado. Você é pecador porque depois de Adão todo mundo que nasceu ruim. Você tem natureza pecaminosa, você tem inclinação para o pecado. Você está entendendo? Então, resultado, essas duas realidades acontecem. E aí, essa pergunta é uma pergunta que sempre se faz em concílio para ordenar pastor, viu, Nilber? Presta atenção. Nós somos pecadores porque pecamos ou nós pecamos porque somos pecadores? O que é que você acha? Essa é a famosa casca de banana teológica, né, para aperrear os candidatos lá, para eles ficarem nervosos. Eu, quando pergunto nos conselhos aqui, eu não faço casca de banana. Eu faço umas perguntas difíceis, mas casca de banana não. Tá? Então, o que acontece? Na verdade, a resposta é as duas coisas. Nós somos pecadores porque pecamos, ou seja, mesmo sem Adão, a gente já tinha, mesmo sem a culpa de Adão, nossa natureza já era suficiente para nos definir como pecadores. Tá? Mas nós somos pecamos porque somos pecadores. Porque, por natureza, nós somos inclinados para isso. Então, resultado, ninguém, não tem um sequer, que consiga viver sem pecar. Não tem como. A não ser Josafá, segundo ele mesmo diz. Um anjo de candura. À exceção dele, todos são pecadores, tá? Qualquer coisa, não pergunta para ele, pergunta para a Jucimara. Ela é quem vai saber dizer. Queridos, essa realidade universal do pecado, tanto na perspectiva da natureza como na perspectiva da culpa, é muito importante para a gente aprender a viver nesse mundo. Sabe por quê? Porque uma vez que o pecado é uma realidade de todos, a morte também é uma realidade de todos. As tragédias também são a realidade de todos. As doenças também são a realidade de todos. Então, preste atenção. Se o câncer vem sobre você, ou se vem sobre alguém que você ama, isso é justo. Mesmo que não venha sobre outra pessoa. Por quê? Porque o câncer, eu estou dando um exemplo do câncer porque é aquilo que mais assombra a gente mesmo. Porque o câncer, como uma doença, é o caminho da morte. E a morte vem sobre todos os homens. Então, por exemplo, morrer velho, morrer jovem,
morrer de acidente, isso está sobre todos. Pode acontecer com qualquer um. Então você não pode se medir sua experiência de vida, de catástrofe, de doença, de morte, se comparando com fulano de tal. Você está entendendo? Você precisa ler essa realidade a partir do que a Bíblia diz a respeito da humanidade. Somos pecadores. A morte está sobre todos nós. Uma irmã lá da igreja de Mossoró, irmã chamada Marta Pinheiro, eu fui fazer uma visita a ela no hospital em Natal. Ela estava bem debilitada com câncer. E eu estou encerrando, viu, Glória? E a irmã Marta, é porque eu me preocupo com ela. E a irmã Marta estava no hospital, bem debilitada. E quando eu cheguei lá para fazer a visita, ela estava com a sobrinha. E aí eu entrei, ela estava de olhos fechados, eu imaginei que ela estava dormindo. E aí o que foi que houve? Além do celular, que é fatal, minha cabeça é terrível. Não tem raiva, não esquenta não, porque minha cabeça é terrível. Me lembrei. Aí eu me identifiquei, pedi licença, eu disse, olha, eu sou o pastor da igreja dela. Menino, quando eu disse isso, a sobrinha disse, você é pastor? Então me explique, pastor. Por que uma coisa dessa acontece com a minha tia? A pessoa que nunca fez mal a ninguém, que vive ajudando as pessoas e não sei o quê, tanta gente ruim nesse mundo, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu quase que digo obrigado pela recepção, pelas boas-vindas, né? Só que eu não precisei dizer uma palavra. A irmã Marta abriu os olhos, com a vozinha bem fraca, disse, deixa de ser besta, menina. Por que o câncer pode vir com um vizinho meu e não pode vir comigo? Nesse hospital está cheio de gente com câncer, você não está revoltado por causa do câncer de nenhum, só está revoltado por causa do meu. Ah, quer dizer que porque eu sou tua tia eu não posso ter câncer? Quem você pensa que você é? Desse jeito. Você está entendendo? Então, resultado, eu acompanhei a doença dessa irmã até a morte dela. Eu fui visitá-la no dia em que ela morreu. Fui visitá-la à tarde, ela morreu à noite. Na verdade, não, minto. Um dia antes, que ela morreu na madrugada. E aí, o que acontece? Todo o tempo, era muito clara a teologia dela. Ela entendia, pastor, doença é coisa de ser humano. Pode acontecer com um, pode acontecer com o outro. Deus não tem que me dar explicações de porque eu tenho câncer. A explicação é que estamos todos debaixo do pecado. Tu acredita? Então você precisa ter isso no seu coração. Entender isso de forma muito clara. A humanidade toda está nessa condição. O pecado é uma tragédia universal. Então as suas consequências também são uma tragédia universal. E quer queiramos, quer não, precisamos lidar com elas. Qualquer momento pode surgir sobre qualquer um de nós. E se vier, o jeito é pedir a Deus misericórdia e seguir. E encarar, tá? Deus nos abençoe. Pronto. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tua palavra, Senhor. O ensinamento que nos renova, que nos prepara para enfrentar os dilemas da vida. Eu quero te pedir, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha derramar graça sobre nós, Pai. Nos dá mais graça para enfrentar as lutas. O pecado é uma maldição que alcança a todos nós. E não tem jeito, Pai. Não dá para fugir dele, nem das suas consequências. Mas, Senhor, podemos ter uma boa vida contigo. Santificando nossas vidas, dependendo do Senhor, contando com a tua graça e misericórdia todos os dias, Pai. Nos abençoa, Senhor, e nos faz ter paz em nossos corações. Que a gente possa viver todos os dias seguros naquilo que o Senhor faz por nós, Pai. Continua conosco, nos dá uma continuação de semana cheia da tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã.
Dê um abraço quem está do seu lado. Vá em paz, em nome de Jesus.